Oi, gente, nós iremos falar um pouco hoje sobre espermograma, estudo citológico do espermograma e interpretação. O nosso grupo é composto por Maria Vanessa, Maria Emanuele, Antônio Neto, Ana Lídia e Keidla. E vamos lá, o espermograma é um exame laboratorial que analisa a qualidade dos espermatozoides e a saúde de todo o sistema reprodutivo masculino, segundo alguns critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde, a partir de uma amostra de sêmen. O exame analisa desde o aspecto do ejaculado em si até a quantidade e as condições dos espermatozoides na amostra, para verificar a fertilidade do homem ou apontar outros fatores da saúde reprodutiva masculina, como as condições da próstata, por exemplo. O que é o espermograma? Também conhecido como análise do sêmen, contagem espermática, citologia seminal ou ainda estudo da morfologia espermática, o espermograma serve para avaliar a quantidade e a qualidade dos espermatozoides, através da análise do volume do esperma, pH, no caso da acidez, viscosidade, cor, liquefação do sêmen, número de espermatozoides e motilidade dos mesmos. A OMS descreve o protocolo que deve ser seguido na realização do exame. O cuidado com suas indicações garante a quantidade necessária de material a ser coletado e analisado, além de aumentar a confiabilidade no resultado obtido. Os critérios desse protocolo são que o homem mantenha a abstinência sexual por pelo menos 5 dias antes da coleta do sêmen, realizar a higiene das mãos e do pênis e secar toda a região com uso de gaze, evitando que qualquer resíduo interfira na amostra e, consequentemente, no resultado do exame. Por esse motivo, não deve ser utilizado nenhum tipo de lubrificante ou saliva. O exame também é indicado para homens que fizeram vasectomia e busca indicar o sucesso ou fracasso da operação. Os médicos normalmente indicam aos seus pacientes fazerem o exame uma vez ao mês durante 3 meses para testar a eficácia do procedimento. Preparo e coleta. Bom, gente, existe uma preparação específica para poder realizar o exame da forma correta, a fim de obter os resultados mais fiéis possíveis. E sendo assim, o paciente ele deve realizar o espermograma preparado da seguinte maneira. O paciente ele deve ficar em abstinência sexual de 3 no mínimo a 5 dias no máximo. Antes da coleta, lavar muito bem as mãos e o órgão genital. Alguns médicos recomendam algumas restrições alimentares, como a abstinência alcoólica, que devem ser seguidas no prazo mínimo de 5 a 7 dias antes da coleta. Não usar lubrificantes que possam interferir no resultado do exame e nem preservativos, pois eles contêm espermicidas e lubrificantes que alteram o resultado do exame. E todos esses cuidados eles devem ser seguidos à risca para que os resultados sejam mais fidedignos. Isso porque as ejaculações frequentes causam alterações de volume no sêmen e a abstinência prolongada causa alteração da mortalidade e vitalidade dos espermatozoides, assim como certos alimentos e alguns hábitos que podem induzir a erros na interpretação final do exame. O que o espermograma analisa? Bom, gente, o sêmen ele passará por 2 tipos de análise, uma macroscópica e outra microscópica. Os parâmetros aqui utilizados são os mesmos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Então, tá aí a análise macroscópica e com relação à cor e o aspecto, a apresentação da amostra pode variar de acordo com a concentração e elementos presentes na amostra. Então, uma amostra normal, ela tem aparência homogênea e cor branco opalescente. Quando ela está avermelhada, pode indicar sangue no sêmen, câncer de próstata ou prostatite. Já com relação ao tempo de liquefação, que é o tempo gasto para a amostra do material se tornar líquida completa, o sêmen, quando normal, se torna líquido em 60 minutos em temperatura ambiente. E caso isso não aconteça, pode ser indicativo de disfunção da próstata. Sobre o volume em mililitros, que é o volume total ejaculado, ele é considerado normal acima de 1,5 ml.
Não existe um valor máximo para o volume do sêmen e valores abaixo de 1,5 ml podem apresentar fatores obstrutivos, como a genesia de deferentes, a genesia de vesículas seminais, fibrose cística, obstrução pós-cirurgias de próstata, obstruções pós-infecções e também podem mostrar ejaculação retrógrada, para a bexiga, no caso. Em caso de pacientes com diabetes, lesão medular ou doenças neurológicas. O volume abaixo de 1,5 ml, ele é denominado hipoespermia. E com relação à viscosidade, que esse parâmetro ele pode variar entre normal ou aumentada. Aí é classificado como normal quando as gotas são formadas. No caso de viscosidade anormal, verifica-se um filamento de mais de 2 centímetros. E a viscosidade aumentada, ela pode estar relacionada com disfunção prostática por inflamação crônica ou com disfunção de vesículas seminais. E o pH do líquido seminal apresenta-se básico. Ele mede a acidez e normalmente o sêmen é básico, ou seja, apresenta pH maior do que 7. Isso é muito importante quando ocorre a disposição do sêmen no fundo da vagina em uma relação sexual. O pH da vagina ele é muito ácido, ao redor de 4. E ao encontrar este ambiente hostil, o sêmen básico, ele neutraliza a acidez da vagina, mantendo o espermatozoide vivo. E quem produz as substâncias necessárias para manter o sêmen com um pH adequado são as vesículas seminais. Então, quando o pH do sêmen é ácido, devemos desconfiar de problemas com as vesículas, como hipoplasia, agenesia ou obstrução. E geralmente estes problemas estão acompanhados de volume diminuído. Bem, pessoal, como Emanuel falou aí anteriormente, o que o espermograma analisa, a análise microscópica dele sobre os parâmetros. Também temos a concentração por ml, que é a quantidade de espermatozoide por ml, concentração total, que é a quantidade de espermatozoide no volume total do ejaculado. Aí estão os valores de referência, com 39 milhões no ejaculado. Temos também a motilidade progressiva, que são espermatozoides que se movem em sentido direcional, deslocam em uma direção, como o valor de referência dele, 32%. Temos a motilidade não progressiva, são espermatozoides que movem a cauda, mas, diferentemente da progressiva, esses espermatozoides não se deslocam. E temos a morfologia, que é a análise do formato, do tamanho do espermatozoide, de sua cauda e a peça intermediária que liga as porções. Temos a vitalidade, que é um teste utilizado para pacientes que possuem 40% de espermatozoides imóveis e que nos dá a porcentagem de espermatozoides vivos na amostra. Temos a concentração de células redondas, que são células indiferenciadas presentes na amostra e, em geral, elas representam as células de espermatogênese, e a concentração de leucócitos, que são a concentração de leucócitos por ml na amostra. Aí estão os valores de referência deles. Bom, gente, agora falando um pouco sobre quais os problemas que podem ser identificados. Aqui eu citei alguns, como por exemplo, problemas na próstata, azospermia, oligospermia, asternospermia, teratospermia, leucospermia, hiperespermia e hiporespermia. Enfim,
Eu trouxe esses aqui para a gente relatar de um por um. No caso de problemas da próstata, a análise da viscosidade, da acidez dessa amostra pode identificar algum problema, que aí o médico ele pode pedir outros exames auxiliadores. Seria, por exemplo, o toque retal, a biópsia da próstata para descartar algum diagnóstico ou até para fechar o diagnóstico do paciente. No caso da azoospermia, aí a gente vai tratar de uma ausência de espermatozoide na amostra. Pode acontecer por infecções bacterianas, pode acontecer por ISTs, pode acontecer também por obstruções dos canais seminais, enfim. No caso da oligospermia, a gente vai tratar de uma concentração de espermatozoide por ml inferior ao normal. No caso, pode ser ocasionada também por infecções no sistema reprodutor, por ISTs também, ou então por medicamentos, efeitos colaterais de alguns medicamentos, como por exemplo o cetoconazol, promove essa diminuição. No caso da asternospermia, acontece quando os valores de motilidade e vitalidade eles são menores do que o padrão. Então, pode ser ocasionada por excesso de estresse, por alcoolismo, uma doença também causada que promove esse caso é o HIV. Então, todos esses possíveis problemas a gente pode encontrar no espermograma. No caso de teratospermia, trata-se da má formação do espermatozoide ou alteração morfológica. Pode acontecer por uso de drogas ou também pode acontecer por uma inflamação no sistema reprodutor, por exemplo, que também é o caso da leucospermia. Leucospermia vem de leucócitos, né? Quando a gente encontra uma quantidade característica de leucócitos no sêmen, que vai identificar que a gente está tendo uma infecção, né? Leucócitos geralmente aparecem quando o paciente está tendo uma infecção. Então, essa infecção no sistema reprodutor. No caso da hiperespermia, a gente tem um aumento significativo de sêmen, geralmente quando está acima de 5 ml, que pode ser indicativo de abstinência sexual ou ejaculatória prolongada, ou também pode acontecer após a realização de exames que estimulam a próstata também. E o caso contrário da hipospermia é quando a gente tem um volume menor que 1,5 ml de sangue. Aí pode ser devido à prática frequente de relações sexuais, pode ser também por diminuição dos níveis de testosterona, ou também por obstrução nos canais onde os espermatozoides eles são eliminados. Então, o que pode alterar esse resultado? Destacamos alguns fatores que causam esse alteramento de resultado. Dentre eles está a temperatura de armazenamento do sêmen correto, pois a temperatura muito fria pode interferir na mortalidade dos espermatozoides, enquanto que a temperatura muito quente pode acabar provocando a sua morte. Também temos a quantidade insuficiente de esperma, o que acontece principalmente devido a uma técnica que é feita de modo incorreto durante a coleta. Devendo assim, se acontecer, claro, né, essa coleta incorreta, deve repetir o procedimento. O estresse, já que pode dificultar também o processo de ejaculação. Também temos a exposição à radiação por um período prolongado, já que pode interferir diretamente na produção do espermatozoide. Temos também o uso de alguns medicamentos, pois quando ocorre esse uso incorreto, pode ter efeitos negativos quanto à quantidade e à qualidade do espermatozoide produzido. Normalmente, quando o resultado do espermograma é alterado, o urologista ele verifica se houve uma interferência por qualquer um desses fatores que foi citado anteriormente, faz a solicitação de um novo espermograma e, dependendo do segundo resultado, ele vai também solicitar alguns exames que vão complementar e dentre eles pode destacar o fragmento de DNA e o espermograma de sobremagnificação.